The Last of Us Episódio 4 volta para a dinâmica normal do jogo, né? Trazendo o Joel e a Ellie passando por perrengues enquanto sobrevivem na estrada. E isso para mim só deixa claro o quanto foi bom que o Episódio 3 fosse diferentão, né? Já que voltar para a tensão e para o perigo nesse Episódio 4 se torna muito mais impactante, justamente porque a gente estava se sentindo seguro e protegido na companhia do Bill e do Frank. Mas esse é um episódio que avança bastante a relação entre o Joel e a Ellie, e isso é algo muito bem ilustrado por um dos elementos mais legais do jogo que aparece aqui, que é o livro de piadas de tiozão da Ellie. E aqui o livro vai servir para mostrar que o Joel tá quebrando essa barreira que ele estava tentando manter entre ele e a Ellie, né? Já que as piadas no começo do episódio provocam uma reação bem fria no Joel, daí lá pro meio ele já tá arriscando uma reação um pouco mais tímida e tudo isso termina naquela risada super gostosa no final, quando o Joel finalmente se permite dar um sorriso e talvez admitir que ele tá se deixando aproximar da Ellie. E o Joel rindo dessa piada ridícula é um momento de leveza que ainda vai trazer muito sofrimento, mas pelo menos agora ele solidifica a conexão muito forte entre esses dois personagens, mas essa aproximação acontece porque os dois vivem juntos uma experiência de sobrevivência e entendimento da brutalidade desse universo quando eles são emboscados na cidade e a série recria mais um dos trechos famosos do jogo. Rola aquele tiroteio com a galera, né? E aí eu vou fazer uma crítica, eu acho que o momento podia ter durado um pouco mais, né? E sido um pouco mais versátil. Esse já é um episódio bem curto, então teria sido legal ver o Joel se esgueirando por trás das prateleiras, né, e usando diferentes métodos para neutralizar os inimigos, e isso renderia uma exploração mais interessante dos cenários tão legais que eles estão construindo para a série. Eu adoro quando eles saem do caminho da fidelidade absoluta, né, e criam momentos muito mais poéticos, muito mais humanos, que nem foi o episódio 3, mas eu acho que quando eles investem na ação, essa é a hora para você ir com tudo para cima e realmente criar momentos que rivalizem com os momentos que a gente viveu no jogo também, porque eu acho que eles podiam ter feito isso. Talvez seja uma questão de orçamento, sabe? Você não vai querer construir vários cenários diferentes só para uma única sequência, sendo que em termos de roteiro, a cena já tá resolvendo o que ela precisa resolver, mas sei lá, talvez seja o fã de The Last of Us aqui querendo ver mais cenas que replicam o gameplay do jogo, né? E nesse caso parece que o jogador tava jogando no modo fácil, sendo que no modo médio ou difícil você teria muito mais inimigos para derrotar. Bom, no final dessa cena, o Joel é subjugado por um dos NPCs do mal e a Ellie precisa atirar no cara para salvar o Joel. Só que aí entra uma diferença importante, já que a série escolhe adiantar uma das discussões principais do segundo jogo de The Last of Us, que é a humanização dos vilões. Quando o cara toma um tiro, ele começa a implorar pela vida, né? E a gente percebe que todo mundo ali tem um lado, todo mundo tem uma família e uma vida que é interrompida pelas ações de sobrevivência dos protagonistas. E nesse sentido, humanizar esse personagem que tá prestes a ser morto pelo Joel é um jeito de quebrar o romantismo que a Ellie vinha alimentando com o uso da arma que ela tanto queria usar. O episódio, inclusive, abre com isso, a Ellie se olhando no espelho enquanto manuseia a arma e se sente fodona com isso, né? Mas nessa parte da emboscada, ela percebe que não tem nada de glorioso em matar para sobreviver. Então, mesmo que isso seja necessário nesse mundo pós-apocalíptico, a verdade é que tirar uma vida sempre vai pesar na consciência. É uma merda, cara. Aliás, o contraste que o episódio estabelece entre a Ellie que atira e a Ellie que fica contando piadinhas ruins é a síntese do que os showrunners definem como esse período da adolescência onde, sei lá, você desafia todo mundo, mas ainda precisa do abraço dos seus pais. E eles usam uma frase bem apropriada e engraçada para resumir essa atitude. Fuck you, tuck me in. Que significa vai se f***, mas me cobre quando eu for dormir. E da parte do Joel, esse momento da emboscada permite que ele finalmente admita para si mesmo que ele se importa com a Ellie. Ele se arrepende de ter feito ela passar por isso, né? Mas na verdade, cara, existe uma admiração pelo que ela foi capaz de fazer. E a cena dele ensinando ela como segurar uma arma e deixando ela ficar com a arma é o Joel dizendo do jeito que ele pode que ele respeita ela e que entende que ela também pode ser uma parceira, né? E não só um fardo que ele carrega sozinho. Nesse mundo violento e destruído, a Ellie é o único tipo de filha que o Joel poderia ter. Então, mesmo que ele pudesse trazer a Sarah de volta, isso não adiantaria nada, porque a Sarah só morreria de novo, enquanto a Ellie não, né? A Ellie é uma sobrevivente mesmo. Eu gosto como essa conexão aparece também nas atitudes do Joel quando eles vão dormir. Lá no meio da floresta, ele fica acordado vigiando, né? E depois, no final, já sabendo que a Ellie pode proteger ele também, ele finalmente relaxa e dorme de vez. Detalhe que ele acorda dormindo no lado do ouvido dele que escuta melhor, né? Então isso explica por que ele não ouviu os caras chegando ali e pisando nos caquinhos de vidro. Aliás, nesse episódio rola até aquela mecânica de dar um apoio pra Ellie subir em alguma coisa, né? E destravar a porta pro Joe entrar depois, que é algo que acontece, sei lá, 378 vezes no jogo.
Ok, mas vamos falar dos novos personagens que aparecem aqui e que não existem no jogo. E eu me refiro principalmente a Kathleen, a líder desse grupo de sobreviventes radicais na cidade, que no jogo é um grupo que se levantou contra a Fedra e se tornou mais uma das milícias armadas que atacam os viajantes. E a Kathleen é interpretada pela Melanie Lynskey, né, que fazia Two and a Half Men antigamente, e o Craig Mazin diz que contratou ela justamente porque ela tem uma presença sempre muito carinhosa nos papéis que ela faz, e é sempre muito sinistro ver uma pessoa que transmite empatia, né, que transmite cuidado, cometendo atos terríveis, porque você fica imaginando o que aconteceu para levar essa pessoa que era tão boa a se tornar tão cruel. Junto com ela a gente conhece uma espécie de subtenente, né, o cara barbudão lá, que é interpretado pelo Jeffrey Pierce, o ator que fazia o Tommy, o irmão do Joe nos jogos, e relaxa que ainda vai rolar a participação do Troy Baker e da Ashley Johnson também, que faziam o Joe e a Ellie originais. Mal posso esperar. E enquanto esses dois procuram pelo Henry, que é o personagem que aparece no último segundo do episódio, a gente tem um vislumbre de que algo está prestes a romper o chão do lugar onde eles guardavam suprimentos, né? E esse é um encontro que vai acontecer no próximo episódio e que, segundo os puristas, né, deveria ter rolado no episódio do Bill e do Frank. Mas eu acho que mover esse momento pra cá vai trazer um desfecho muito mais impactante para esse próximo arco que a gente começou a ver nesse episódio 4, que não é o meu episódio favorito da série, mas ele serve como uma boa transição pro que vem pela frente. The Last of Us volta na sexta-feira, dessa vez, né, por conta do Super Bowl no domingo, então a gente se vê aqui no final de semana para comentar o 5º episódio, que promete ser foda. Mas diz aí nos comentários o que você achou desse 4º episódio de The Last of Us, e eu ia fazer alguma piada de tiozão envolvendo você deixar um like e se inscrever no canal, mas eu não consegui pensar em nada que fosse tão terrível quanto as piadas que a Ellie contou pro Joe, então, sei lá, fica só isso mesmo. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.